Olá, queridos. É com muita alegria que nós começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. A nossa reflexão de hoje se encontra na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, entre os versículos 1 e 10, e tem como tema Justificados somente pela fé em Cristo. Vamos ao texto. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, esse trecho que está logo no início da Epístola aos Gálatas, é muito importante que a gente entenda o contexto dele. A Galácia não era um país, era uma província romana que tinha sido visitada pelo apóstolo Paulo, uma província romana na Ásia Menor, e ali naquela província, Paulo, na sua primeira viagem missionária, visitou algumas cidades como Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Psídia, estabelecendo algumas congregações naquelas imediações. Passado pouco tempo, no ano de 48 depois de Cristo aproximadamente, Paulo se vê obrigado a escrever essa epístola porque esses cristãos da região da Galácia estavam sendo assediados por uma seita terrível, que atacou terrivelmente a igreja no primeiro século, que era a seita dos cristãos judaizantes, que eram pessoas que defendiam que para ser salvos era necessário, além de ter fé em Cristo, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, era necessário também continuar cumprindo os ritos judaizantes, a lei mosaica. Então, esse é o pano de fundo dessa epístola aos Gálatas, né? Nela, o apóstolo Paulo defende com ênfase que a salvação é tão somente pela fé em Cristo. Amém? No versículo 1, o apóstolo Paulo inicia defendendo a sua autoridade apostólica. É interessante a necessidade da defesa dessa autoridade apostólica, porque o apóstolo Paulo ele enfrentou muita resistência logo no início do seu ministério, tanto pelo seu passado, né, ele era um perseguidor da igreja, quanto pelo fato de ele não cumprir, à vista de muitos, o principal requisito de um apóstolo, que era ter sido chamado pessoalmente por Cristo. Porém, Paulo defende que ele foi sim chamado pessoalmente por Cristo, pelo Cristo ressurreto. Por isso, em várias epístolas, nós vamos encontrar Paulo iniciando a carta defendendo a sua autoridade apostólica. No versículo 2, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Ele referenda essa epístola com mais outros cristãos. E é importante nós termos isso em contexto, por quê? Porque não era uma carta apenas do apóstolo, mas era uma carta da igreja para com uma parte desta mesma igreja. Isso nos mostra a importância de nós estarmos inseridos no corpo de Cristo. Ele continua a epístola no versículo 3, dizendo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma saudação presente, né, em todas as epístolas do apóstolo Paulo, que faz jus exatamente ao conteúdo principal dessa carta, a graça. Ou seja, nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido. E esse favor imerecido traz
a paz de Deus ao nosso coração. A salvação pela fé em Cristo traz a paz de Deus ao nosso coração. Ele continua no versículo 4, dizendo assim, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É interessante esse versículo 4, porque existe uma palavra aqui, essa palavra resgatar, no grego, ela é exagorazo, que quer dizer retirar de. Ou seja, esse resgatar da presente era perversa, nesse texto, não está fazendo uma alusão apenas à obra da redenção, ou seja, o fato de que um dia todos os cristãos viverão a eternidade com Cristo, mas também faz uma ênfase à salvação da presente era perversa, ou seja, a salvação deste mundo caído, do poder da influência deste mundo governado por Satanás e do pecado deste mundo governado por Satanás, ou seja, mesmo como cristãos, ainda no mundo, nós não somos mais deste mundo. Então, esse texto ele faz alusão a essa característica tão importante. Ele continua no versículo 5, dando a devida honra, né, e glória a Deus, e no versículo 6 ele diz o seguinte, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O aspecto que Paulo chama a atenção aqui é que fazia pouco tempo que os Gálatas tinham sido alcançados pelo evangelho através da pregação do próprio Paulo. E eles já estavam se desviando para essa compreensão de que era necessário também seguir a lei de Moisés, não somente a fé em Cristo. Então Paulo faz essa observação de admiração pelo fato de, em tão pouco tempo, eles já estarem abandonando a verdade para seguirem, né, essa heresia, essa falsa verdade. Aqui eu faço um adendo para salientar que ainda hoje muitas seitas pseudo-cristãs usam desse mesmo artifício, se aproveitam de pessoas que aceitaram a Cristo, né, que são novos convertidos, que aceitaram a Cristo há pouco tempo, e tentam persuadir essa pessoa levando uma verdade diferente da verdade do Evangelho. Então isso já acontecia aqui na época do apóstolo Paulo. Ele continua dizendo no versículo 7, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Vale destacar aqui no versículo 7, que essa palavra perturbar, no grego, ela é tarasso, que significa trazer confusão mental. Então, esse perturbar aqui não está se fazendo referência a uma balbúrdia, a um conflito, mas sim a perturbação mental que a pregação desse evangelho judaizante estava causando entre os Gálatas. No versículo 8, o apóstolo continua refutando os cristãos judaizantes, dizendo o seguinte: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo diz que ainda que ele pregue um evangelho diferente daquele que ele iniciou anteriormente, que esse evangelho seja considerado amaldiçoado, que ele seja considerado amaldiçoado, na verdade. Agora aqui é interessante, porque Paulo não iria fazer isso. Se Paulo tinha pregado o verdadeiro evangelho, ele não iria lá pregar um falso evangelho. Mas vale lembrar que nessa época, o expediente usado, né, para a transmissão de mensagem eram cartas. Então, uma carta poderia ser fraudada em nome do apóstolo Paulo, anunciando algo diferente do evangelho que tinha sido pregado pelo próprio na sua viagem à região da Galácia. Então ele diz que ainda que uma carta chegasse com um conteúdo diferente e assinada por ele, ou subscrita por ele, fraudulentamente, que deveria ser rejeitada. No versículo 9, ele continua dizendo que, como já dissemos, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, esse amaldiçoado, aqui, o contexto não é que essas pessoas sejam praguejadas, mas que elas sejam consideradas como estando debaixo do juízo de Deus e, por isso, não dignas de nenhum tipo de audiência, de nenhum tipo de consideração por parte dos ouvintes. Então é muito importante que a gente tenha essa postura de rejeitar completamente toda e qualquer pessoa que nos apresente um evangelho diferente do evangelho exposto nas Escrituras. Paulo finaliza esse trecho da epístola com o versículo 10 dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vale ressaltar que Paulo defende a sua
a autoridade apostólica e encerra esse primeiro texto, ele inicia defendendo a sua autoridade apostólica e encerra enfatizando que o objetivo principal dele não é agradar homens, mas agradar a Deus, agradar ao Senhor que o arregimentou para a sua obra. Essa é uma característica do verdadeiro pregador do Evangelho. Ele não busca agradar a homens, mas ele busca agradar ao seu Senhor e pregar todo o bom conselho de Deus. Agora eu quero fazer algumas aplicações práticas sobre o que aprendemos. Primeiro, a primeira aplicação, nós devemos perseverar no Evangelho que nos alcançou. Nós devemos perseverar na verdade do Evangelho, rejeitando tudo aquilo que não encontra respaldo na palavra de Deus. Segundo, nós devemos valorizar a nossa comunidade de fé. É interessante que nós vimos no versículo 2 que Paulo ele subscreve essa carta com os irmãos que estavam com ele, valorizando o papel da igreja na exortação da própria igreja. Ou seja, o fato de nós estarmos numa comunidade de fé, de certa forma, nos protege. De certa forma, né, nós somos fortalecidos no Senhor e também temos uma comunidade que pode nos tratar, nos disciplinar, nos exortar, nos consolar, trabalhar o caráter de Cristo em nós. A terceira consideração é que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que ouvimos. Nós não podemos ouvir cegamente ninguém. Nós temos que ser como os cristãos bereanos. Quando você ouve alguém pregando o Evangelho, você precisa conferir se aquilo que aquela pessoa está dizendo de fato é o Evangelho. De fato está na palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que se aproveitam da credibilidade da palavra de Deus para pregar falsas verdades, para pregar meias verdades, para pregar heresias. Então nós devemos analisar tudo aquilo que nós ouvimos em nome de Deus, em nome do Evangelho de Cristo. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós devemos repudiar, considerar como estando debaixo da ira de Deus todo aquele que prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Todo aquele que prega um evangelho que não aponta para a cruz, que não aponta para a glória somente a Cristo, que não aponta para a salvação somente pela fé. Nós devemos considerar essas pessoas amaldiçoadas por Deus, portanto, não são dignas da nossa credibilidade. Pelo contrário, devem ser repudiadas por nós. E, por fim, eu quero fazer a última aplicação, destacando que tenha cuidado para não sucumbir à tentação de ouvir apenas aquilo que você quer, apenas aquilo que te agrada. Muitas vezes a palavra de Deus ela não vai agradar o nosso coração, ela não vai vir ao encontro daquilo que a gente anseia, mas com certeza sempre a palavra de Deus vai atender a nossa necessidade, vai atender aquilo que de fato a nossa alma precisa. Por isso resista à tentação de querer ouvir apenas aquilo que lhe convém, aquilo que você quer ouvir. Tá ok? Eu lhe agradeço por você estar acompanhando nosso canal, assistindo nossos vídeos. Eu peço que se você gostou desse vídeo, você possa aí deixar a sua curtida e também compartilhar esse material nas suas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Um feliz 2019 para você e sua família. Amém e amém.